Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, aqui no nosso queridíssimo Filé do Zezé. O Filé do Zezé é bom, bom de comida, bom de música ao vivo, bom de tudo. Olha, bom pra criança, porque tem um parquinho, e no parquinho as crianças se divertem, enquanto os adultos conversam e por aí, com absoluta tranquilidade e segurança. Então vale a pena vir para aqui pro Filé do Zezé, onde nós fazemos já a volta da volta que nós estamos aqui fazendo o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara para você e para os nossos convidados. Honra sempre, todas as vezes que essa pessoa vem ao bate-papo. Adoro ela, é uma figura fantástica. Professora universitária de primeiríssima ordem lá da nossa querida UFAL. Quem não sabe, aprenda, da UFAL. E que durante muitos anos dirigiu o complexo do Teatro Teodoro Aditeal, foi um sucesso absoluto com tudo que ela fez lá dentro, e agora ela está como coordenadora geral da Bienal do Livro, e não podia ser outra pessoa a não ser Sheila Maluf. Tudo bom, Sheilinha? Tudo bem, e você, Geraldo? Eu agora melhor porque você está aqui e contando coisas boas que eu sei que vai contar. Eu feliz, muito feliz do reitor ter me convidado para montar pela quinta vez. Ele falou, você já montou quatro, vou montar pela quinta vez a Bienal. Nosso querido Tonholo. E aí eu fiquei muito honrada com o convite, eu tinha acabado de sair da DTEAL, fiquei muito honrada com o convite e fiz com muita alegria, com muita felicidade. Com certeza. A Bienal é um negócio assim emocionante, apaixonante, que você sabe? já fez 4, né? Fiz 4, essa é a quinta. Essa é a 10ª Maravilha. e a quinta que eu monto. E fiz 2 como expositora, porque eu tinha a Livraria Viva. Perfeito. Então eu fiz 2 como expositora também. Então eu fiz. Mas parente, você tinha a Livraria Viva, mas você tem a Editora Viva. A editora continua. A editora continua fazendo exatamente. muito livro, por sinal. Lógico. E tem alguns, inclusive, que vão ser lançados também na Bienal. Que coisa boa, coisa boa. Aí eu fico muito feliz, viu, Sheila, de mais uma vez estar aqui com você com assuntos novos ou renovados. Esse é um assunto renovado. Como é que está a perspectiva da Bienal, que será agora em agosto? Olha, a Bienal, ela está muito bem. Eu tenho mais de 40 convidados de fora, mais os artistas nossos que também estão compondo o quadro dos artistas e dos autores que vão se apresentar na Bienal. Certo. Nós temos... o conceito da Bienal é defender a vida, proteger o planeta e humanizar a sociedade. Que bom. Então, nós assumimos agora esse ano ainda e fizemos uma programação, eu vou mostrar aqui, me permita. Por favor. Aqui assim. Isso. Vocês podem ver no site, está disponível, ela está enorme, tá? A programação está gigante e o site é bienaldealagoas.com.br. Então, vocês vão lá ter todas as informações, tem uma sala de imprensa. E todo dia vocês podem abrir a minha que vocês vão encontrar a programação do dia. Né? E é de 10 da manhã às 10 da noite. Às 10 da noite começa no dia 11. Dia 11 abertura oficial. Mas a gente já vai fazer uma novidade. Nós vamos abrir a feira às 18 horas. Para já circular. Quem quiser visitar. Perfeito. E nós temos abertura oficial que vai acontecer independente da feira. Né? Então, nós temos abertura oficial e de 12, que é o sábado, a 20, todos os dias, de 10 às 10, vocês terão atividades. Muito bem. Mas assim, de 5, menos que 5, acho que 4 a 100 anos. Tem atividades para todas as idades, para todos os públicos, todos os gostos, bem diversificado. Você, inclusive, tem
eu não sei se vai ter esse ano, mas você sempre tem um espaço para criança com livros infantis, não é? Sim, sem dúvida, tem vários estandes. Nós temos estande, por exemplo, o FNDE está com uma arena de contação de história. Que beleza. Eu vou ter monitores fantasiados para deixar a magia Lógico, nas crianças. fica lúdico. Então as escolas, nós estamos esperando em torno de 50 mil crianças, né? Então as escolas, quando chegarem, nós vamos ter, além dos monitores oficiais nossos, nós temos os monitores contratados. Então um é príncipe, outra é os personagens todos, lógico, né? lógico. Então é muito interessante, as crianças ficam fascinadas. Você olha uma criança dessa na Bienal. Bom, eu disse, quando a gente fechou a parceria com o governo do estado, porque quem está realizando é o FAO e o governo do estado. Uhum. Quando a gente fechou a parceria, eu falei pro governador, eu choro todos os dias, porque é muito emocionante aquela criançada chegando, Eu não pegando tenho a dúvida, livrinho, não tenho a dúvida, é lindo demais. Por isso sabe? que eu fiz logo essa pergunta, porque eu queria ter a certeza. Não tem como não é se o futuro encantar. leitor, né? O Projeto Cria vai estar lá, tem vários estandes com contação de história, a Secult também está providenciando. Nós teremos espetáculos teatrais infantis. Então a gente tem, por Muito exemplo, bom. tem o Mauro Braga, tá com o Diário de Anne Frank, né, que vai se apresentar. Nós temos a homenagem, deixa eu voltar um pouquinho. O nosso Claro. homenageado é o Jorge Lima e o nosso patrono Cacá Diegues. Ah, que bom. Que bom, vai estar vem aqui, pra cá, naturalmente. com certeza, né? Então, Que o nosso acabou de fazer um filme aqui. Isso, e o nosso homenageado Jorge Lima, né? E nós estamos com 2 espetáculos infantis em homenagem a Jorge Lima e um adulto, que é inclusive o adulto é com Chico de Assis, direção do Marco Antônio. Certo. Então, assim, muita coisa. Nós temos espetáculo musical do Júnior Almeida com Chico de Assis, Muito também bom. é música e poesia. Muito bom. Então, assim, tem uma novidade que Vamos lá. vai lotar, que é um grupo de rapper para jovens e crianças. Eles fazem um trabalho maravilhoso com livros, inclusive. É mesmo. Quebra-cabeça com K. Ah, E vai que ser na legal. sexta-feira de manhã que eles Que vão se legal. apresentar. É lindo, você vê a criançada toda dançando, Aham. brincando. É muito gostoso. Me muito conta uma bonito. coisa. Você disse que teremos aí na Bienal 40 convidados de fora. Em torno de 38, 40 Muito bem. convidados. Agora, quantos expositores nós temos e que tipo de expositores são esses? Olha, nós resgatamos o protagonismo do livro. Então nós Isso, temos perfeito. editoras que deixaram de vir, porque as editoras tiveram um pouquinho de problema no último espaço que elas fizeram, né? Então nós resgatamos essas editoras e ainda estamos trazendo mais editoras. Então tem editoras que estão vindo pela primeira vez. Nós temos em torno de 140 estandes. Agora, tem estande assim, que tem 3, 4 editoras. Sim. Né? Então, não é só uma editora, não são 140 editoras. Sim, claro. Então, tem estandes. Não poderia ser, inclusive. Eu acredito que em torno de 400 Você editoras, acredita mais que ou elas menos. venham? Porque houve um período da pandemia, aquela coisa toda, né? Você acha que elas venham com muita novidade? Olha, o período da pandemia passou e a ressaca tá grande, porque as pessoas estão ávidas. Exato. No período da pandemia, eu como editora, eu produzi muito livro. Mesmo sem encontrar com os autores, era tudo no computador. Hoje em dia a gente tem o trabalho online, né? E então eu produzi muito livro. Mas a Editora Viva vai estar lá. A Editora Viva vai, com Claro, toda tem que certeza, estar, tem com que toda estar. certeza. Lógico. Né? E veja bem, é interessante que é como uma coisa represada. Quando abre, aí vem com aquela avidez. Então os autores estão ávidos, Perfeito. sabe? De apresentar mesa, de fazer oficina, de lançar seus livros. Então é muito bom. Esse trabalho está sendo muito gratificante. Diz que quando a gente trabalha no que gosta, não é trabalho? Né? Não, é verdade. Agora me diga uma coisa, desses convidados, vamos pegar assim nomes principais, eles vão se apresentar, de que maneira eles vão se apresentar ou não? Deve ter alguns que sim, outros não. Como Sim. seria? Não, eles se apresentam com palestras, né? Nós ainda Com temos palestras, um seminário exato. de educar dentro. Nós estamos trazendo 3 convidados, junto com a editora Cortez, uma parceria. 3 convidados na área de educação e 3 na área de serviço social. Então terá um seminário de educação e outro de serviço social. Falamos inclusive com a presidente do CRES ontem, que vai ter, você que é assistente social, veja no Conselho Regional, né, no CRES, que vai ser divulgado por lá.
Interessante isso também. Então ela vai ter, a Bienal em si, ela vai ter atrações assim diferenciadas para que o Muitas público atrações e diferentes. vai e volte. Deixa eu falar alguns autores para vocês. Por favor. Só para corrigir, eu falei assim do grupo que apresenta o show Quebra-Cabeça, mas o grupo é do Renan Inquérito. Vocês podem olhar na internet, Renan Inquérito, que é sensacional, viu? Eu não sabia que eu gostava de rapper, aí era né? Mas agora eu tô gostando. Olha, vem Itamar Vieira Júnior, que lançou o Torturado. Sim. Tá? Eu faço uma reportagem recente com ele, é um best-seller. Antônio Torres, acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Marco Lucchesi, que hoje Antônio Torres, baiano, né? Isso. O Marco Lucchesi, que além de acadêmico da Academia Brasileira de Letras, é presidente da Biblioteca, está presidente da Biblioteca Nacional hoje em dia, né? Paula Pimenta, que vai fazer um bate-papo. Você agora, só um parêntese, mas é que você me fez voar no tempo e no espaço, mas muitos e muitos anos, quando eu adorava ir à Biblioteca Nacional no Rio. Como eu gostava daquilo ali. É verdade. Além de muito bonita, ela meu Obrigada. Deus do céu, é um poço de arquivo. É verdade, linda, né? Linda. Nós temos a Lilian Schwartz, né? Paula Pimenta, que é o bate-papo com as meninas aí, com a juventude. Isso, exatamente. Ela tem uma turminha muito positiva. Que nem eu disse, eu peguei várias idades, vários gostos, várias tribos, né? O Kabengele Munanga, maravilhoso, e ele vai falar inclusive da lei antirracismo. A gente escolheu esse tema junto com o Zezito Araújo, que conhece ele há muito tempo. Zezito é ótimo. Nelson Mota vai estar aqui. Nelson Mota vem. GC Aquirino. Não dá pra fazer Bienal sem GCE, né? Eu já entrevistei o GCE 2 vezes, inclusive, ele é maravilhoso. Na Paraíba. Ele é espetacular. Espetacular. Tem gente que vem do interior, que tá sabendo que ele vem. Qual é o dia que ele vem? Mas tem que ver. Eu quero saber qual é o dia, viu, Sheila? GCE Quirino tá aqui no dia 15. À noite no Teatro Gustavo Leite. Então vai dar pra todo mundo. Vai ser no Gustavo Leite? Dessa vez vai ser. Excelente. Muito público sempre. Aí eu falei, até porque a Bienal vai ser lá no Centro de Convenções. Exatamente. Aí vem a Carla Cotirene, a Luitigar de Barros, Flávia Goulart, que vai falar de leitura digital também, dessas plataformas digitais. Você sabia que o GCE Quirino é arquiteto? Sei. Arquiteto. Mas ele é muito bom. Vamos lá. Aí nós temos, na área de educação, Renato Casagrande, Emília Cipriano Lucchesi. E na área de serviço social, Mauro Iazzi, a Márcia Eurico Campos e Yolanda Guerra. Né? E ainda temos o Sidney Nogueira também, que em seguida dele vai ter a apresentação do Grupo Biaché. E nós trazemos na sexta-feira, não, é o sábado, dia 19, que já é Ailton Krenak. Ailton Krenak, é o penúltimo dia da Bienal, que é ambientalista, indígena. E ele vem dar uma palestra pra gente. Encerra no domingo. Não, encerra no domingo, mas ele vai dar palestra no dia 19. E nós temos uma parte também que nós vamos falar de cangaço. Você me falou sobre isso. Olha que interessante, vamos lá. Aí nós estamos trazendo o Frederico Pernambucano, né, que vai se apresentar também com o Robério Santos. O Robério Santos depois ainda dá uma palestra sozinho, que é o único youtuber que fala de cangaço. Ele só tem ele que ele vem e vai fazer cobertura, inclusive ele vem com câmera para fazer a cobertura também da Bienal. Certo. Né? E o Júlio Cláudio também. E nós temos o Silvio Bulhões. Só para concluir, o Silvio Bulhões, que é o filho do Corisco e da Dadá. Então ele vai falar a experiência dele de ser filho de 2 cangaceiros. Deve ser fantástico. Me conta uma coisa, como é que vai ser e quando será a inauguração, a abertura? No dia 11 de agosto. 11 de agosto. É o quê? Uma sexta-feira? É uma sexta-feira. 11 de agosto, dia do estudante, não dá para esquecer. Eu já estou lhe perguntando isso por uma outra coisa. Certo. É que eu vou mandar a TV Cidadão fazer a cobertura. Que coisa boa. Viu? Vai ser muito importante isso, porque você sabe que nós estamos no streaming também, com mais de 30 milhões de visualizações. Então vamos botar a Bienal lá também na abertura, ou talvez depois em alguma das palestras, sei lá. Bom. Certo? A gente está aqui, eu acho que eu posso falar, a gente está contando também com nosso querido patrocínio do Sebrae. Olha, meu patrocinador também. Sebrae está sempre com a gente, sempre apoiando, né? E os hotéis Ponta Verde,
que também estão dando uma força na hospedagem do pessoal. E nós temos uma coisa importante. A propósito disso, deixa eu aproveitar, porque você falou até o Ponta Verde, a família está de luto exatamente no dia da gravação. Que faleceu a senhora Ana Lídia. Então muito querida. O meu abraço muito especial para o Mauro, para todos, para o Maurinho, para todos vocês da família. Eu tenho certeza absoluta que o sentimento é muito grande. Então, nós todos que gostamos tanto de vocês e dessa família, nós estendemos esses sentimentos também a vocês, viu? Bom, eu vi que eu tinha gravação também, né? Mas eu vou na mesa. Olha, nós temos alguns parceiros que são parceiros de projeto, que é o projeto Tatu. Eu não sei se você já ouviu falar no projeto Tatu. Já ouvi falar. Do professor Fábio. E a AP. Então, o que acontece? Nós temos na entrada da Bienal, nós vamos ter alguns homenageados. São 24 homenageados que não estão mais conosco. Infelizmente, faleceram, mas que deixaram legados que estão aí na Bienal, né? Então, esses homenageados nós vamos ter com o projeto Tatu a audiodescrição. Então, você pode baixar no celular o aplicativo Tatu, né? E aí vocês têm a audiodescrição de cada personagem que está sendo homenageado. Muito bom. E também teremos as palestras principais, uma por dia, com tradução de Libras simultânea, e também 2 circulantes. A gente está tentando fazer o máximo possível de inclusão. Certeza. E nosso site também tem Libras. Você que vai entrar no nosso site, tá? A linguagem de Libras, viu? Vamos repetir o endereço do site. bienaldealagoas.com.br. Pode abrir no celular, vocês têm programação, vocês têm tudo. Perfeito. Nós fizemos exatamente com essa habilitação para celular, para ficar fácil. Você deve ter, evidentemente, no site, você deve ter a programação toda também. No celular também. Exatamente. Você baixa tudo. Porque aí você pode dizer, não, eu vou aqui, eu não posso ir ali, mas eu vou acolá. Exato. Porque realmente é uma coisa assim espetacular, é uma sequência de espetáculos, vamos chamar assim. Isso. Não é? E ainda mais com o esmero que você faz, meu Deus do céu, tenho certeza que nada sempre brinco, o Moacir Scliar, quando veio na primeira Bienal, 2005, que foi ainda no Clube Fênix, que o centro de convenções estava em obra, não, nem tinha centro de convenções, eu lembro que a gente estava conversando, ele falou assim, olha, quem monta um evento desse tipo tem que ter uma pequena dose de loucura. Eu falei. Ele falou que tinha uma amiga que montava uma flip, que essas festas literárias, né? Quando são na rua, elas são festas literárias. Nosso Carlito Lima faz muito também. Maravilhoso. Então, aí ele falava assim, olha, tem que ter uma dose de loucura, mas eu acho que além da dose de loucura tem que ter uma dose de paixão. Sem dúvida. Tem que amar muito o que faz. E quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, né? A gente é prazer o tempo todo. É verdade, é verdade. Sheila, não é só agradecer a você, não. Eu agradeço em nome do público, porque está informado e sabendo o que vai fazer. Agradeço muito ao nosso telespectador, que prestou bastante atenção e que tenho certeza que um grande percentual vai prestigiar a Bienal. Entrada franca ou não? Tudo 0800. Nenhum espetáculo, nenhum... Beleza. Nada, nenhuma apresentação vai ser paga. É tudo gratuito. Isso graças ao patrocínio que a gente conseguiu, né? E o aporte que o nosso governador fez e junto com a universidade. Muito bom. Viu? Meus parabéns mais uma vez. Você, no que faz e no que pisa, você o faz com grandeza. E eu tenho certeza absoluta de que vai ser mais uma medalha no seu peito. Pode ter certeza disso. Um grande abraço para você. Um abraço para todos. Nós vamos até os nossos comerciais e voltamos já, lembrando, obviamente, do nosso querido Sebrae. O nosso Sebrae empreendedor, fazendo com que os empreendedores desse país façam o país crescer, a economia do país, tudo para frente, Sebrae. Vamos lá. E olha aí, mostrando que gosta das boas coisas, está na Bienal também. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down.
Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, com convidados excelentes. Começamos com o Bienal de Livro. E tu sabe que o meu próximo convidado, que já está aqui na mesa comigo, também tem um negócio de livro também. A gente vai falar também sobre isso. Mas é que ele é um múltiplo. Numa série de coisas ele é múltiplo. E vocês vão entender e vão gostar. O nome dele é Claudemiro Avelino, com 2 L's, nunca vi. E Avelino com 1 L. Avelino com 2 L's de Souza. Ele é magistrado, juiz em Penedo, que eu acho que é a terra natal dele, eu acho. Se eu não estiver enganado, depois ele me diz. Pronto. Ele é magistrado, ele é o curador do memorial do Museu do Tribunal de Justiça, fantástico. Se pegar o Claudemiro uma vez lá para ele falar sobre o memorial da Justiça, você fica encantado mesmo. É um negócio assim, sensacional. E ainda é maratonista, fora o fato de que é escritor de mão cheia. Então, vamos conversar com o juiz Claudemiro Avelino, com 2 L's, de Souza. Tudo bem, Claudemiro? Ô, Geraldo, é uma honra estar aqui. Obrigado pela sua recepção com tantas palavras amistosas, né? A honra é minha, Claudemiro, sem dúvida alguma. Quem é o magistrado? Quem é? O que foi o direito, o que foi a magistratura na sua vida, o que é na sua vida, principalmente esse tratando de Penedo. Eu acertei a terra natal? É dos meus ancestrais. Eu já nasci em Coruripe, mas os antigos são de Penedo. Não fale Coruripe, não que mexe comigo, eu adoro Coruripe. Terra boa também. Lá. Olha, Geraldo, eu quando era garoto, dizia que queria ser dentista. Certo. Mas eu tinha um avô que era muito observador e disse, ô menino, por que você não pensa em fazer direito? Aquilo ficou na minha cabeça e quando adulto fui pro direito e me dei bem, graças a Deus. Sou muito feliz com minha profissão. Não, mas olha, você veja que coisa interessante, né? Da mesma maneira, porque se você fosse dentista, ficava todo mundo de boca aberta para você. Da mesma maneira, todo mundo de boca aberta com o que você faz de bom. Eita, Geraldo, não é verdade? Uma tirada excelente. Muito bem. Então, como é que está? Qual é a sua visão hoje da magistratura, principalmente em se tratando de um juiz que exerce o seu cargo, a sua função, numa cidade que não é a capital, mas é uma cidade importantíssima desse estado, que é Penedo? Geraldo, a magistratura, ela tem sofrido, vamos usar essa expressão, muitas modificações, porque o direito é uma cidade, é uma ciência viva, né? É dinâmica, e a lei, ela vai se amoldando, né? Todo dia. Todos os dias. Então isso faz com que a dinâmica da atuação da magistratura, como todos os setores jurídicos, também se modifique. É verdade. Né? Eu já estou em Penedo, por incrível que pareça, há 26 anos. É mesmo? Como juiz? Como juiz em Penedo. Eu sou o magistrado que mais demorou numa comarca em Alagoas. Perfeito. Só teve um juiz, como eu estudo também a história da justiça, que eu também sou historiador de formação. Exato. Só teve um juiz que bateu o meu recorde, coincidentemente também foi em Penedo, eu até brincando com o desembargador outro dia, desembargador Tutimés, dizendo a ele grande figura. É verdade. Dizendo a ele que me deixe com a prata, porque esse juiz ficou 32 anos magistrado em Penedo. Eu já estou com 26, não quero bater o recorde, deixa com a prata mesmo, né? Que é muito tempo numa comarca, né? Eu me acostumei a Penedo. Penedo tem uma estrutura que me encanta. Ela em si, o povo de Penedo, formidável. Ficando, Geraldo, já tem 26 anos que eu estou por lá e não penso em sair. Agora me conta uma coisa, como é que funciona um juiz numa cidade como Penedo? Você, evidentemente, não sei se é criminal só, ou se é civil, ou se é tudo. Como é que funciona? Olha, Penedo, como é uma comarca de terceira entrância, terceira é Maceió, Penedo e Arapiraca, terceira entrância. Então... Isso quer dizer, de mais importância, de mais volume de trabalho. E de população. De população. E significa que um juiz só não dá conta. Perfeito. Né? Por exemplo, Penedo nós temos 5 juízes. Ok. Eu e mais 4. Ok.
Já fui crime também em Penedo, mas quando houve esse aumento de varas em Penedo, eu optei ficar com vara civil. Aham. Vara civil. E, portanto, trabalho numa vara civil em Penedo. É interessante isso. E mais interessante deve ser o seguinte: a maioria da população deve conhecer o juiz. O juiz sempre é importante numa cidade que não é a capital. E um juiz que já está há muitos anos, por exemplo, trabalha nas eleições. Isso. Já as pessoas casam comigo, Claro, né? claro. E participam de audiências, de modo que é impossível. O meu carro passa na cidade, lá vai o doutor Claudemiro, lá vai o juiz. Não me escondo mais. Não, claro. Se eu mudar de carro, olha, mudou de carro. E também tem uma coisa, não tem por que esconder, porque você deve exercer a sua profissão com galhardia, com tranquilidade, sem Geraldo, problemas. eu vi certa feita uma frase de um magistrado antigo, na verdade uma magistrada antiga, que foi a desembargadora Nelma Padilha. Pô, conheço demais. Pois bem, Sei quem é. Nelma Padilha disse uma frase que o juiz precisa ter alma de magistrado. Não tenha dúvida. E dentro do meu perfil de ser humano e de profissional do direito, eu me pautei muito dessa forma para ser um juiz humanista mesmo. Perfeito. Entendeu? De ler, conseguir captar e traduzir as angústias das pessoas. Muito bom isso, muito bom. De modo que eu sou um juiz porta aberta. O homem do campo chega para falar comigo, Muito ele bom. fala. O homem de gravata do mesmo jeito, não interessa. Se é um cidadão que quer falar com um magistrado, só se Isso é muito bom. demais. E isso aí, você acaba ao longo dos anos construindo uma imagem muito positiva da justiça. Não tenha dúvida. Então, eu me sinto feliz. Dá exemplo. Exatamente. Exato. Me sinto feliz com essa Muito atuação. Outro dia, recebi uma senhora lá no gabinete, e ela disse, olha, eu estava no convento de Penedo na missa, e alguém mandou rezar uma missa em ação de graça à sua pessoa, pedindo para o senhor nunca deixar Penedo. Olha que coisa boa. Poxa, isso é uma medalha. A gente fica feliz com essa não notícia, tem a né, menor Geraldo? dúvida, Então, não tem. Eu sou uma pessoa muito simples, sou muito acessível, Não tenha dúvida. e com essa sensibilidade, me permita dizer, porque é franqueza realmente, de entender o outro. Claro. De entender o ser humano que está à minha frente, de compreender a dor que ele traz Não para tenha você dúvida. dar a solução. Exatamente. Porque você pode não dar uma solução imediata, mas você encaminha, Claro. você orienta. Claro. Às vezes a pessoa chega lá perdida e com a conversa Não tenha dúvida. já sai com um senso de orientação, porque você conseguiu adentrar no problema. Porque você e saiu mostrou uma saída. daquele determinado lugar comum do antigamente, o juiz passava, o juiz tem medo. As pessoas, por menos que ela tenha culpa em cartório, mas elas têm medo. Então não tem mais, com você lá no caso não eu tem. mesmo não acontece. desmistifiquei muito Exatamente, isso. isso é muito de jeito importante. nenhum. Eu acho que o juiz é um homem do povo. Claro. É um homem público Claro. e, portanto, precisa conhecer as angústias da cidade dele, Lógico. os problemas, para ele se sentir útil e poder Sem atuar dúvida como a alguma. lei determina. E essa eu tento isso, sabe, essa Geraldo? sua Eu tento função isso. nesses últimos 26 anos levaram a uma grande contribuição também ao historiador? Sem dúvida. Como eu também sou formado em História e trabalho numa cidade antiguíssima como é Penedo, Isso. arrumando os arquivos de Penedo, Geraldo, Perfeito. eu descobri certa feita 800 quilos de papéis do século XVIII e XIX. Aí isso pro historiador é uma que praia, né? beleza. E aí fui a Minas Gerais fazer uma especialização em arquivologia, Aham. depois em restauro, Certo. comuniquei o achado ao Tribunal de Justiça e comecei a ler esses papéis, compreender como funcionava a justiça no passado, de modo que hoje já temos trabalhos publicados com base nessas É pesquisas. o escritor, aí é o outro lado, é o escritor. Exatamente. Perfeito. Consegui já colocar em livros e temos outros trabalhos a serem publicados com base nessa leitura que nós fizemos nesses papéis antigos. E é uma importância fundamental para a evolução do ser humano, a história. A história do seu país, a história de outros países, o comparativo que a história nos dá a oportunidade de fazer entre povos. Geraldo, inclusive. cada vez mais a sociedade se convence de que você precisa conhecer o seu passado para trabalhar o seu Tenha presente. dúvida, não é verdade? claro. A gente só se reconhece no hoje se você conheceu o passado. Não tenha Então, dúvida. o valor da memória para o ser humano é algo assim sagrado. É algo verdade. sagrado. verdade. Em qualquer cultura, em qualquer Sim, instância, o conhecimento que o homem acumula com o passar dos anos é verdade. é algo precioso e, portanto, não pode ser desperdiçado. E aí o historiador faz esse resgate, né? É o que eu estou fazendo com a história da justiça em Alagoas. Você está escrevendo a respeito dela ou ainda está na fase da pesquisa? Já concluímos o trabalho do livro dos desembargadores, que Sim. é esse que eu vou lhe ofertar daqui a pouco. Ah, que beleza. E estamos concluindo também um livro sobre história colonial, Alagoas Colonial. Alagoas precisamente, Colonial. Que a gente traz à tona processos de até 300 anos.
E nesses arquivos eu encontrei Até processos. 300 anos. Um deles especificamente, este mês de julho, Em relação a processos. 300 anos, Geraldo. Processo. Original. É? Peças de Alagoas, trabalhada pela Justiça de Alagoas, com mais de 300 anos. Ainda conseguimos encontrar algumas peças Bom, dessas. a finalidade, evidentemente, além de você historiar através dos livros, mas a exposição desse material será feita, por exemplo, no museu do Já temos alguns exemplares lá e outros estão sendo tratados, recuperados, para fazermos outras exposições no futuro. no próprio museu No próprio museu. do Tribunal de Justiça. Exatamente. Bom, e aí eu quero dizer a vocês o seguinte, eu tive a honra e o prazer de conhecer o juiz Claudemiro, exatamente quando fui conhecer o museu do Tribunal de Justiça, em função de nós, no Tribunal de Contas, estarmos fazendo, e acabamos de inaugurar a primeira fase, do Centro de Memória do Tribunal de Contas de Alagoas. E foi lá no Tribunal de Justiça, neste papel do quê? Do curador? Historiador? Do curador, Sim. também. Que conheci o Claudemiro e fiquei encantado com a maneira como ele repassou para as pessoas o que é aquele museu. Me fale um pouco sobre ele. O nosso ou o do TCE? Não, o Tribunal de Justiça. Assim, bom, eu comecei a reunir os documentos, depois livros e depois objetos. Certo. Que eu tinha um sonho, e não era só meu, outros embargadores no passado, alguns embargadores no passado tiveram esse sonho, podia dizer vários nomes deles, mas elaborar um acervo, concentrar um acervo para se fazer um museu, ou um centro de memória, ou um memorial, não é fácil. Não. Porque você vai expor num ambiente desse uma peça autêntica, uma Exatamente. peça que tenha vínculo com o que você está Perfeito. divulgando. Que E aí haja fundamento naquilo. Exatamente, você possa contar a história dela Claro, e vincular ela claro. ao setor. Pronto, nós conseguimos reunir esse acervo, como eu disse, documentos. Que é a coisa mais originais. difícil é exatamente se eu conseguir o acesso. Exatamente. Muito difícil. Exatamente. Eu teria aqui, depois eu posso te mostrar aqui imagens desses momentos de pesquisa onde eu ia nesses ambientes, cartórios antigos, com marcas antigas, arquivos pessoais, sebos, tanto em Alagoas como fora daqui. Interessantíssimo isso, Exatamente. É uma fonte de pesquisa. Muita coisa. Encontrei muita coisa boa. Recentemente eu fui ao Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário e, antes de ir, mexendo aqui nos meus papéis, exatamente para fazer uma exposição no tribunal, localizei um alvará régio de Dom João VI de 1821. Que beleza. Uma peça original de antes da independência do Brasil. Que tratava de... Dom João estava nomeando os primeiros juízes de direito do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então era um documento que estava aqui em Alagoas, que não tinha... Por quê? É difícil saber a trajetória Descobrir. dele, o Geraldo. Mas estava aqui conosco e eu fiz a doação desse documento ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do e Sul. esse documento agora integra o acervo do Memorial do Rio Grande do Sul. Muito bonito uma peça isso. original, belíssima. Não, bonito esse ato seu de Eles fazer ficaram isso. encantados com o presente. Mas claro, quem não ficaria? São essas surpresas que a gente tem quando localiza esses documentos. Então são esses documentos que nós estamos expondo no nosso Muito Centro bem. de Cultura e Memória. Além do sebo, quais são as melhores fontes de pesquisa que você tem para a confecção de um museu, de um memorial? A fonte primária, ou primeva, são os documentos antigos produzidos a bico de pena há 100, 200 anos. A outra é a secundária, que são os próprios livros. E o terciário, vamos chamar os objetos pessoais, aquela Exatamente, coisa toda, a gente vestimentas. Porque você pega um documento escrito há 200 anos, ele foi feito por um bico de pena, com a tinta ferrogálica, Isso. mas tinha um homem escrevendo. Não tenha dúvida. Tinha um local onde ele escreveu. Não tenha dúvida. Então, há um contexto, né? A coisa é Que contextualizada. eu acho que é uma das coisas mais emocionantes, é você dizer, Dom Pedro sentou aqui, Getúlio Vargas morreu nessa cama. Pegou nessa caneta, né? Exatamente. Isso Então mesmo. são coisas maravilhosas. Nós pretendemos agora na Bienal fazer uma exposição de objetos que eram utilizados pelos magistrados do século XVIII e XIX. Aí vem os tinteiros, vem as tintas, vem as muito canetas, bom. os Eu objetos. vi tanta coisa boa lá, aliás, eu quero voltar. Por favor, para ver com um será uma pouco honra. mais de minúcias, porque é muito interessante. E aí vamos aproveitar e vamos agora ao que aconteceu semana passada, que foi a inauguração da primeira fase do Centro de Memória do Tribunal de Contas. O que você achou? Eu fiquei encantado por duas razões. Primeiro, por ter a ciência de que eles também estão preocupados com isso. Eles estiveram no nosso Centro de Cultura e Memória, perfeito. Conversaram conosco e já naquele momento esboçaram uma vontade de também ter um centro de referência não tenha dúvida. de memória lá no TCE. Abra-se parênteses, tudo começou
pela fabulosa cabeça do conselheiro Otávio Lessa, na ocasião presidente. Exatamente. E foi inaugurado na de Fernando Toledo, que tem outra cabeça boa para isso. Nós fizemos visita a ambos e conversamos sobre esses assuntos e hoje já é uma realidade. O primeiro painel foi montado, né? A evolução cronológica. Toda ela ali. E viram outras fases. Trabalho imenso. Trabalho de pesquisa. Não, de pesquisa, sem dúvida, né? sem E dúvida. toda a comissão participou dessa pesquisa. A comissão dos conselheiros lá. Não, a comissão não dos conselheiros, a comissão de levar o memorial para frente. Perfeito. Trabalhar. Eu já, inclusive, já esbocei meus elogios à equipe lá. Exato. E Trabalho a bonito. coisa funcionou, um trabalho Sem bonito. dúvida, já Agora a gente vai, a segunda fase, já que nós vamos ter 2 salas lá que serão abertas exclusivamente para isso. E aí que é a outra fase de buscar já temos muita coisa de acervo guardado. Eu até me comprometi, Geraldo, a localizar algumas coisas, porque eu tenho um universo grande de coisas. Maravilha. E como eu fiz com o Rio Grande do Sul, e não só com o Rio Grande do Sul, já fiz isso também com Pernambuco e outros mais. Uma peça que não tem a ver com a nossa história, que está perdida, às vezes viu na mão de um colecionador, de um leilão, tal. E ela faz o caminho inverso, voltar para onde estava. Isso. Então eu tenho alguns documentos que tem tudo a ver com a história do TCE. Perfeito. Que eu já me comprometi a Muito que eles bom isso. vão pro acervo lá. Muito bom. Para esse segundo momento. Muito bom. Agora me conta do escritor. Nós estamos quase que no finalzinho, né? Quanto tempo nós temos, né, João? Quanto tempo nós temos? 2 minutos? Eita, escritor rapidinho. Bom, a gente começa a pesquisar e sente a necessidade de democratizar essa informação. E aí põe nos livros como esse aqui, que eu vou te passar. Esse livro nós chamamos de Galeria dos Desembargadores de Alagoas. Maravilhoso, maravilhoso. Todos estão aqui sem exceção. Isso aqui eu vou ofertar para a Voz MC. Muito obrigado. Quando nós terminarmos de muito nossa obrigado. conversa aqui. Isso me dá uma alegria muito grande, um prazer muito grande. E sobretudo quando o autógrafo de oferta é seu. Eu acho isso formidável. A gente faz história, eu adoro história também. É bonito. De vez em quando as pessoas se reúnem, eu reúno alguns amigos, a gente vai conversar sobre essa história contemporânea do Brasil, de Getúlio Vargas, que eu chamava de vovô Getúlio, e por aí vai até aqui. Então, é uma trajetória longa muito importante. E bonita. É bonita. É muito importante isso. A idade nos ajuda a fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nos dá a experiência, não é? Nós somos a própria história. Nós somos agente da história. Cada um tem a sua história. Claro. Eu conheci o cidadão muito sábio que ele diz assim, olha, se fosse possível cada um escrever sua própria história, seria uma maravilha. Beleza. Cada historiador ia ter mais facilidade de montar suas pesquisas, né? E a gente tem a obrigação de passar as nossas histórias para frente. Sem dúvida, sem dúvida. Meu querido Claudemiro Avelino, com 2 L's, de Souza. Prazer enorme. Prazer nosso, Geraldo. Muito prazer mesmo receber muito você. Muito feliz e até a próxima. O felicito pelo prazer de nos receber e divulgar essas coisas tão boas da Não sociedade. tenha dúvida. Muito obrigado mesmo. Meus cumprimentos. Nós vamos até os nossos comerciais. Lembrando a vocês sempre do nosso querido Sebrae, né? Que evolução, que coisa bonita que o Sebrae vem fazendo, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. Vamos em frente que atrás vem gente. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Olha, se eu hoje fosse entrevistar aquele cara que não tem igual, que é o Márcio Canuto, e fosse entrevistá-lo e eu perguntasse a ele assim: ô Márcio, quem é Márcio Canuto? Eu tenho certeza que ele ia responder: irmão de Eduardo Canuto. Então eu vou perguntar a Eduardo Canuto quem é Eduardo Canuto. Quem é? Essa foi boa. Foi boa. Tem que vir, Diga aí. tem que vir de você, Geraldo. Geraldo, eu sou filho de uma família extensa, grande. Meu pai Luiz Canuto, bonita. Luiz Canuto, dentista. Minha mãe professora, mas com formação também em odontologia. Uhum. Somos 9 filhos, 3 gestações de aborto, são 12, portanto eram 12 pessoas. Desses 9 irmãos, nós perdemos um, que é o Cláudio, né? Que você sabe que eu sempre não gosto de falar da perda da minha família. Já perdi meu pai e minha mãe. Nós somos fruto de uma família muito unida. Isso é o mais importante de tudo. Demais. Quando eu perdi papai, eu tinha 13 anos. Eu era um cara meio arredio, fiquei um pouco arredio, lhe confesso que passei uns dias achando que Deus não existia, né? Porque uma criança de 13, o Pezão com 12, a Betânia com 10. Verdade. Não era o choque justo, é muito grande. Não era justo, né? E então eu me comportava um pouco não muito bem, né? Na escola, fui convidado a sair, até por um comportamento não muito bom, quando respondi a uma professora, que eu acho que ela também não foi correta, quando ela perguntou se era meu pai o parceiro que estava dando aula, né? E assim, eu fiquei muito chateado, coisas que não devia, E assim, mas a minha família foi sempre muito próxima. Minha mãe era pai e mãe. Minha mãe se dedicou à vida, uma mulher de 53, 54 anos, loira, do olho azul, 1,74 m, que dedicou-se à vida, a criar seus filhos, dava aula de manhã, de tarde, corrigia a prova. Então assim, a nossa família, os mais velhos, não diria alternavam, mas se somavam na condução e na educação dos mais novos. Verdade. Então nós temos um carinho gigantesco, muito grande pelo outro, né? E aí depois, já com 17, 18 anos, já melhorando um pouco, já tinha uma formação na arte marcial, judô como criança. Agora eu quero parar. Você falou já tinha uma formação como? Atleta marcial, era mais criança, muito exatamente, criança. Mas só que é aí que eu quero exatamente perguntar. Há quantos anos eu entrevistei o atleta Eduardo Canuto, que não tinha nada a ver com política ainda? Me conta. Se eu parei no dia 8 de abril de 2000, já parei há 23 anos. Pois é, que você parou. E eu, como o programa chegou aquela aqui? Entrevista, você está aqui há 26 anos. 26 anos, é isso mesmo. Já no primeiro ano você Pronto, exatamente. O atleta. Que ano foi isso? 1998. 1998 eu já era atleta. 97, desculpe. Eu fui campeão do mundo em 1997. Campeão do mundo de kickboxing, full contact. Foi, que foi arte marcial, que é o boxe inglês, perfeito. Com o uso da perna das outras artes marciais, como taekwondo, o karatê. Como é que foi, me conta, como é que foi essa sua entrada para um esporte que o levou a campeão mundial? Então, sempre me emociona muito. Eu fui para as Forças Armadas em 1981. Deixa eu abrir um parênteses aqui para eu falar com o meu telespectador. Fica à vontade. Você não está ouvindo nada. Olha, pense num cara que me deixa arrepiado. Meu Deus, como o Eduardo tem emoção à flor da pele. É porque vocês talvez não tenham... Vocês não viram, por exemplo, num programa que eu fiz com ele há uma semana atrás, na rádio, lá na Rádio Senado Cidadão. O cara se emociona assim como vocês estão vendo. Os brutos isso é muito bom. É muito bom. Os brutos também amam, né? Não, e outra coisa, meu velho, tem que mostrar emoção mesmo. A vida não é só de dureza, mas talvez seja o fato de estar com 61 anos, né, Geraldo? E a gente já vê a maturidade do que é ter filho, do que é ter neto. Com certeza. A representatividade disso, a responsabilidade disso, o compromisso disso. Lógico. Num momento tão turbulento que o país vive, tão polarizado, e você tentar conduzir isso com os seus familiares, seus filhos, seus netos. Claro. Então, voltando às artes marciais, desde pequeno eu fiz judô, né? Até dos 7 aos 13 anos, eu parei quando meu pai morreu. E aí, com 18 anos, eu fui para as Forças Armadas, e aquilo me deu notabilidade na atividade de defesa pessoal, nos treinamentos da própria Força Militar, né, da Companhia de Apoio. Isso sempre ficou na minha. Eu tinha, quando saí do Exército, eu tinha 3 sonhos na minha vida.
Ou eu era roqueiro, que ainda hoje sou apaixonado. Talvez não fosse a melhor opção financeira, porque você toca até 60 anos, mas a cultura, infelizmente, no Brasil ainda não é muito valorizada. Ser militar, o que talvez teria sido bom, porque teria estabilidade, e eu sempre fui apaixonado, confesso, pelas Forças Armadas. Perfeito. Me aposentaria muito cedo, talvez eu estivesse fazendo outra alternativa, mas terminei enveredando para as artes marciais. Já muito novo, com 21 anos, casei com Sandra com 21 anos, já assumi a padaria do meu sogro, tive a boa possibilidade de entender administração, fiz a administração de Sesmac, não concluí o TCC, mas fiz a administração do Sesmac, mas o esporte sempre falava mais alto. E aí eu já, como empresário, Marquês de La Travea, Panificação Delícia, Panificação do Povo, farmácia, isso me possibilitou de voltar às artes marciais. E isso me deu a condição de trabalhar com nomes importantes aqui, como o Jurandir do Kung Fu, como o Carlos Costa do Kyoshin, o Reginaldo Gomes como preparador físico, depois veio o Anselmo Silva, o Roberto, o Paulo Mendes. E esse contexto, me graduei em São Paulo, faixa preta, tive que fazer exame novamente pela Confederação Brasileira. Isso me levou à trajetória amador. Eu fui campeão brasileiro amador. Tinha prometido a mamãe que não seria atleta profissional. Na verdade, eu estava mentindo para ela. Aquele era o meu sonho. Mas ela sofria muito quando as lutas eram aqui. Toda vez ela queria saber se eu ganhei ou não, né? E aí, para ela entender que toda vez eu tinha que fazer exames médicos depois da luta e não chegava em casa, ela ficava, vocês estão falando a verdade para mim? Lógico. Então, assim, eu ajudei a construir a minha família de forma sólida, como atividade empresarial, mas também como atleta marcial. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte, onde foi e quem foi a formiguinha que mordeu você e não sei onde, que te levou para a política? Para o caminho da política. Pronto, como é que foi isso? Só para finalizar a trajetória, porque tem a ver com a entrada na política. Então, assim, quando a gente conquistou campeonatos internacionais, brasileiro, sul-americano, intercontinental e o título mundial, isso me dava muita visibilidade, ganhei prêmios nacionais, ganhei prêmios internacionais, ganhei reconhecimento aqui. Aí veio Ronaldo Lessa Augusto Santos, governador eleito em Alagoas. E aí, engraçado, porque uma ligação de um capitão para minha mulher, querendo falar com o Eduardo Cantona, minha mulher disse, sim, capitão. Gabinete do governador, ela não acreditou. E de fato era. O governador Ronaldo Lessa me convidando para fazer parte da Secretaria de Esporte, da construção dela. E eu tinha apenas 2 contratos para serem cumpridos. Eu já estava ali naquela fase dos 38 anos, que eu acho que era o tempo ideal para eu sair por cima, sair como campeão. E aí eu virei gestor público. Pegamos uma fundação com o Eurico Beltrão, uma fundação da Alagoana de Promoção Esportiva, que não promovia absolutamente nada, não tinha orçamento nenhum. Eu me lembro disso. Construímos juntos a Secretaria de Estado, com políticas públicas, voltada para o idoso, voltado para a inclusão social, voltado para o alto rendimento, voltado inclusive com os deficientes. Aí nós começamos a implantar política pública. Exatamente. Aí veio a visibilidade que eu tinha como atleta, conquistado vários títulos, e a gestão como segmento esportivo, passou a ser a minha bandeira. Com certeza. E aí, até hoje. E lhe confesso, com todo o respeito aos outros governadores, eu tenho uma linha política de que entendo as dificuldades de uma gestão, não tenho dúvida. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Ronaldo Lessa, para mim, foi o maior governador. Não tenho dúvida em especial do esporte. É verdade. Não tenho a menor dúvida disso. Porque teve a coragem de enfrentar o Ronaldo. O governador foi atleta de seleção alagoana, foi presidente de federação universitária, portanto ele tinha uma experiência da importância do esporte como instrumento de inclusão. É verdade. E aquilo me deu fatalmente a possibilidade política de você ter a visibilidade. E aí ele me convidou para ser político contra a vontade da minha família. E ele me disse uma coisa que tem a ver com o Márcio, meu irmão, que foi quando ele disse, olha, Canuto, eu estou saindo e era importante que você assumisse uma candidatura a vereador para que você continue com essa bandeira. Exatamente. Com essa bandeira. Quem empinou foi você e está empinado até hoje. Não é? Então, essa bandeira é nossa. A gente tem muitos atores que também protagonizam dentro da sua especialidade, dentro dos seus segmentos, a bandeira do esporte, mas a gente, como um todo, vem trabalhando e continuando mantendo esses projetos, eu falei. De lá para cá, quantos mandatos de vereador? Eu estou no 5º mandato. Você está no quinto mandato. Muito bem. Por que você acha que foi, independente da sua bandeira do esporte, por que você acha que foi o maior proveito desses 5 mandatos para a sociedade de Maceió?
Geraldo, eu até pontuei algumas coisas, eu não sabia que você faria essa pergunta, mas eu sempre pontuo isso, porque, primeiro assim, eu não posso ficar 20 anos apenas com a bandeira do esporte. Não tenha dúvida. Né? Você tem que atuar em outras frentes. Até porque você já foi secretário de governo. Já fui secretário de governo, chefe de gabinete civil, então a gente vai entender da importância do segmento público como benefício de toda forma. Exatamente. A bandeira do esporte é nossa, continuamos trabalhando com nossos idosos, com nossos deficientes, com as nossas crianças e dando apoio aos atletas de alto rendimento. Mas um dos que me marcou muito foi quando procurado por uma ONG Pequenos Corações para nós implantarmos um projeto de lei. A ONG é Pequenos Corações. Certo. E o projeto dele era sobre cardiopatia congênita. Que nós transformássemos, e aí a gente teve o apoio do Hospital do Coração, do Dr. Ricardo, e nós conseguimos fazer uma audiência pública, discutir esse projeto e transformar em lei o teste da oximetria, o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, 99,9% de concreto resultado, de ação positiva do resultado, que você consegue entender se aquela criança terá ao longo da sua vida alguma cardiopatia. Então o exame ele é obrigatório tanto em hospital público como privado, e esse projeto você previne que outras pessoas identificadas com alguma cardiopatia são tratadas, inclusive, no próprio hospital do coração. Muito bom. A essencialidade, aí volto para a atividade física, na pandemia, o Covid, mexeu com o mundo. É claro. E a gente começou a perceber do isolamento, como ele era nocivo à saúde pública. E aí nós tínhamos um projeto chamado Movimentação, com 16 núcleos de idosas, a média de 40 a 50. E aí a gente começou a perceber, inclusive, idosas nossas de projetos faleceram por Covid, por depressão. E aí a gente juntou o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, doutor Amândio Geraldo, que é um cara importantíssimo de você entrevistá-lo. O maior prazer, é o pós-doc em Educação Física, é um cientista, consultor de revistas internacionais. E o Amândio, nós construímos um projeto chamado Essencialidade. Essencialidade. Né, você ter a essência da necessidade da prática do esporte. Muito bom, muito bom. E aí uma das maiores missões nossas foi aprovar isso em comissão, em comitê de saúde, junto com o CREF e o doutor Amândio. Defendendo isso, talvez tenha sido uma das missões mais difíceis nossas, de mostrar para o comitê científico de que era importante nós voltarmos a abrir a academia, que os professores voltassem a dar aula, que fosse os personal trainer, porque a gente conseguia dar a essas pessoas uma atividade física que é saúde. Não tenha dúvida. E aí esse projeto pegou, foi aprovado, as academias entendendo que que esse projeto ele beneficia a todas as academias, a todos os professores, em qualquer momento de pandemia, de contágio. É uma segurança, segurança, inclusive. Absoluta. Não é? Total. Esse projeto foi copiado por diversos estados, muitos acompanharam, e dentro dele tem exigências muito severas de protocolos sanitários, o que é mais importante muito ainda. Importante. Então, assim, a gente está trabalhando com o DEF, já foi promulgado pela Câmara, que são os desfibriladores. Nós perdemos no início do ano 3 atletas de idades diferentes com ataque cardíaco, já nós não tínhamos na hora um atendimento. E o desfibrilador, ele é automático, postos na praia, aglomerações rodoviárias, aeroportos, eventos esportivos. Mas está sendo aplicado? Então, ele foi promulgado agora. Nós vamos ter uma reunião com o prefeito para discutir. Isso é muito aplicação. Uma ideia desse, que é o desfibrilador automático, elétrico automático, ele custa R$7.000. Poxa vida, isso não existe. E ele, assim, que Deus me livre, uma pessoa tenha, você pega ele aqui, bota, e ele ainda manda eu me afastar. Aí ele vai, você aperta, ele faz sozinho. Se ele perceber que não vai, ele manda urgente chamar a ambulância. O próprio instrumento. Formidável. Então, assim, tem outros, por exemplo, quando nós perdemos o atleta Álvaro Vasconcelos na prática do triatlo, nós percebemos que nós já não tínhamos uma questão de ciclovia importante, muito menos locais para a prática de esporte. Então nós fizemos um projeto de lei, fechando ali a Ponta Verde, não sei se você já viu aquela... Já. Aquilo é um projeto de lei nosso, que você capacita. Maceió virou uma das capitais mais importantes no cenário mundial
de eventos esportivos de triatlo, porque nós temos uma enseada fantástica. Exatamente. Nós temos uma praia muito bonita, a prática do E triatlo. uma água azul. Nós passamos água azul. Nós passamos a ser no cenário internacional um dos mais requisitados eventos de triatlo no mundo, o Ironman, o Challenger. Então, assim, são projetos que mexem com a sociedade. Eu acho que o tempo não me permite, mas eu vou mandar os projetos mais importantes. Não, mas peraí. Uma coisa é o tempo não permitir hoje. Isso. A outra é a gente fazer uma série com ele, não é, João Marcelo? Tem que ser. Será um prazer enorme. Não, tem que Fico ser. muito feliz. Inclusive, talvez até no mesmo dia você traga o médico que você falou, o doutor Amândio. Perfeito, doutor Não Amândio. Eu acho que vamos montar um programa assim. E o presidente da SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, está promovendo um congresso em novembro aqui para tratar exatamente das questões cardíacas, inclusive do desfibrilador. Uma perguntinha agora na área política mesmo, na área eleitoral, vamos dizer assim. Eduardo Canuto continua na vereança, continua dentro de Maceió, ou vai para um salto maior de deputado estadual ou federal, que você tem já gabarito para isso? Eu lhe agradeço demais a sua pergunta. A gente tem hoje diversos projetos. Eu lhe confesso que eu gostaria de estadualizar esses projetos que nós temos. Eu acho que chegou o momento da gente ampliar isso e levar. Tentamos 2 vezes deputado federal, ficamos na suplência. Quem sabe lá na frente. Mas serei candidato à reeleição para vereador em Maceió. Muito bem, é lógico. Porque nesse ano agora não tem para deputado nem nada. Isso. Tem que fazer na a reeleição. Câmara Municipal de Maceió. Não, é isso aí. Eu acho formidável esse negócio. Eu queria até pedir um negócio a você. Esse teu projeto dos desfibriladores, etc., eu quero mandar para o meu filho, em João Pessoa, que é vereador como você, é o presidente da Câmara. Vou lá. juntar uns 5 projetos que eu acho que me mande que eu quero mandar. Pode ser, não sei se tem lá ou se não tem. Mas pelo menos ele tem um dele. Ok. É só adequar a lei orgânica da cidade. Como é que você gostaria, então, de se despedir do programa e dos nossos amigos? Se despedir rápido, provisoriamente. Gostei. Não, na verdade, agradecer. Fico muito feliz, bate-papo. Já lhe conheço há 26 anos. Tive a oportunidade de ser entrevistado como atleta. A admiração, ela é fantástica. Obrigado. Tive com o meu irmão Márcio, disse que tinha dado entrevista. Ele falou muito de você, muito bem. Acho que o tempo não vai permitir. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E sempre importante, você na atividade política, estar prestando conta à sociedade daquilo que você faz. Não tenha dúvida. Você sabe, as portas estão abertas. Muito obrigado. Porque você é uma pessoa muito decente, que tem um rumo de vida maravilhoso. E isso tudo a gente gosta de mostrar no bate-papo. Que já recebeu cerca de 28 mil convidados. E isso aí nos dá, 31 anos. Nos dá a possibilidade de dizer que, bom, você foi um dos bons convidados desse programa. Dos 28 mil. Tá Muito feliz e orgulhoso. Muito obrigado. Mais uma Muito obrigado por ter vindo. Mas eu vou convidar você para assistir aqui rapidamente conosco um videozinho do Sebrae com a analista Liana Montes. Porque a gente está sempre mostrando os analistas do Sebrae aqui. Vamos lá? Vamos lá, gente. Alô, Liana. Você já ouviu falar em persona, mas não sabe exatamente o que ela é ou como ela influencia no seu negócio? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te explico, porque ela é fundamental para o sucesso da sua empresa. Olá, eu me chamo Liana, sou analista do Sebrae Alagoas. Uma boa estratégia de marketing pode abrir portas e lhe ajudar a fechar vendas. Mas para que isso aconteça, é preciso conhecer bem o seu cliente. E é aqui que entra a importância de definir a sua persona. Você sabia que anúncios que são direcionados para personas são 2 vezes mais efetivos? E a persona nada mais é do que uma representação semi-fictícia do seu cliente ideal. Ela é construída a partir de dados e comportamentos de clientes reais. E quanto mais informações você tiver, melhores serão seus resultados. O objetivo é criar um perfil detalhado que vai direcionar tanto a sua comunicação, produção de conteúdo e também o desenvolvimento dos seus produtos ou serviços. A partir do momento que você já tem traçado o perfil desse seu cliente ideal, é preciso colocar no centro de todas as suas ações. Portanto, a linguagem que você vai usar, o visual, o tom da mensagem, os formatos, os canais de comunicação, todos devem ser adequados à persona para a qual você está se direcionando. Agora você já sabe o que é uma persona e o quanto ela pode contribuir para melhorar a experiência do seu cliente, agregar valor aos seus produtos e serviços e, consequentemente, te ajudar a vender mais. Eu vou deixar aqui na descrição o link para uma ferramenta que vai lhe ajudar a construir a sua persona. Mas caso ainda fique alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do 0800 570 0800 ou agendar uma consultoria gratuita de marketing pelo hubsebrae.com.br. Esperamos você! Até mais!
Tá vendo? Gostou? Perfeito. É bom demais. Muito bom. É assim que o Sebrae Trabalho funciona. fantástico. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado certo? a você, Geraldo. E a vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então o encontro está marcado, gente. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.